dançam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome é essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haste. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua amiga. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, se chame de Caim. E aí galera, o meu nome é Caim Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a 9ª parte de Se Eu Fosse para o Mundo de Tante no Yusha. Continuando de onde parou, a rainha fala para mim desfazer o feitiço que eu fiz na Malthael. O que eu fiz nela não foi um feitiço, foi uma habilidade dos meus olhos, rainha. Entendo, mas ela precisa responder pelos seus crimes. E não dá para fazer isso com ela dormindo. Certo, eu vou liberar ela, até porque isso é pelo Naofumi também, para limpar o nome dele, rainha. Ótimo, então quando tudo isso acabar eu prometo que eu vou recompensar você e o herói do escudo como deveria. Obrigado. E após um tempo eu já tinha desfeito o Genjutsu na Malthael no dia do julgamento, e o Naofumi, junto das garotas e o trio de patetas, estávamos na presença da rainha. Então o Motoyasu perguntaria o que a gente estava fazendo ali. Então a rainha manda os guardas trazerem a Malthael. Por aí seria tudo como no original, onde a Malthael se fingiria de vítima, mas o selo de escravidão ativa cada vez que ela mentia, e então o trio de patetas ficam em choque por tudo que a Malthael tinha feito. Então a rainha dá a sentença dela, mas nessa hora eu me lembro de uma cena que eu vi em Game of Thrones, e vou até a rainha e falo uma coisinha no ouvido dela que fez a mesma chorar de rir. Ela manda levar a Malthael dali e fala para nos esperar em uma sala, e então nos vamos até o local. No caminho todos eles estavam me perguntando o que eu tinha falado para a rainha, que fez ela rir tanto, e com um sorriso eu apenas digo que eles vão ver. Já na sala a gente ficaria a minha caçada pelos fragmentos. Até agora só consegui destruir um deles, o outro, como você sabe, é a Malthael, Naofumi. Mas por que então você não acaba logo com ela? Bem, isso porque o seu nome precisar você limpo para o pessoal, é também porque eu quero dar uma humilhada nela. E então após uma hora da gente batendo um papo inclusive com os outros, um guarda aparece e pede para nós o seguirmos. E assim a gente segue aquele guarda até uma arquibancada onde estava a rainha, onde ela fala para a gente olhar para baixo. E quando olhamos para baixo nos veríamos a Malthael e o rei lixo completamente pelados e com uma freira atrás deles. Rainha. Aí mesmo como é chamada mesmo essa caminhada no seu mundo, Senhor Fate? A caminhada da vergonha. Após eu falar isso, Naofumi e as garotas ficariam chorando de rir, e o trio de patetas não estavam acreditando de eu ter dado a ideia da série Game of Thrones. E então a rainha dá ordem para a caminhada seguir. Então os guardas que estavam ao redor dos dois fazem eles começarem a caminhada pelados, onde todos os moradores do reino ficaram rindo da cara dos dois, enquanto a freira não parava de repetir a palavra vergonha. Um figurante bêbado fala: contemplem as tetas reais.
E então após um tempo, já fora do reino os guardas, junto da freira voltam para a cidade. E então o rei lixo cai no chão, pois toda a sua dignidade e honra tinha acabado. E enquanto a Malti a mesma, não parava de falar que ia me matar, então eu que estava do alto, levitando, falo que ela realmente não muda, e assim eu fico no chão. Então eles perguntariam como eu cheguei ali tão rápido. Eu fiquei acompanhando toda a caminhada de vocês voando até aqui, só isso porque eu queria ter a certeza de dar um fim que vocês merecem, Malti. Não já bastou você ter destruído nossa dignidade e honra, Olha, até que você tem belos pares de peitos. Após eu falar isso, ela fica muito envergonhada e já fica de trás do papai senhor dela. Então eu ativo o portão da Babilônia do Gilgamesh e tiro a Enum Elish e perfuro o rei lixo junto da Malti, e no ouvido dos dois eu falo que eles nem iam ter paz de espírito, e então os dois morrem ali mesmo. E logo em seguida coloco a arma de volta no portão da Babilônia e um pouco sonolento falo que agora só faltava mais 7 fragmentos, e então retornaria para a cidade, e assim seguiria como no original até a parte que a gente tinha que trocar informações. Então todos começam a falar as mesmas coisas, e na minha vez eu falo sobre os fragmentos, e dou um tutorial escrito de como eles podem desbloquear as curtizeres das suas armas, porque querendo ou não eles são necessários para que o mundo consiga se manter em paz mesmo após o fim das ondas. E eu não posso ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, então tem que ser assim. Após isso eu iria me encontrar com a Bato na porta. Ela fala para eu entrar, então quando eu abro a porta, ela me pede para eu me sentar, então eu fico do lado dela na cama. Então um pouco sem graça eu perguntaria o porquê dela ter me chamado rainha. Eu soube que você matou aqueles 2, Era necessário. A sua filha era um dos fragmentos da deusa da inveja que é responsável pelas ondas, então eu tinha que fazer aquilo, rainha. Depois que o meu marido destruiu a reputação do meu reino, que tanto amo, eu comecei a odiá-lo, e com isso o sentimento de afeto com ele também se foi. Você carrega o peso do mundo nas suas costas, você faz o melhor para todos, então eu digo que você é uma mulher incrível. Após eu falar isso, a rainha dá um pequeno sorriso de tranquilidade e fala que eu podia voltar para a festa, mas eu pego no ombro dela e a beijo. Ela até tenta se soltar, porém ela começa a gostar daquilo, então eu deito ela na cama e logo coloco a minha mão gentilmente no rosto dela. Então eu falo que iria tirar esse peso das costas dela, e então nos dois tiramos as nossas roupas. Galera, a partir daqui os infones, beleza? Eu primeiro fico chupando os peitos dela, fazendo ela gemer um pouco até que eu desço a minha mão até a buceta dela. Assim ela começa a gemer um pouco mais alto, e logo em seguida ela me jogar para o lado e fica em cima de mim enquanto lábia os lábios. Então ela fala que agora era a vez dela atacar, e assim ela me beija, e então ela lambeu os meus peitos enquanto batia uma para mim, e logo em seguida ela começa a chupar o meu pau na boca dela. Então após isso ela engolir tudo, ela coloca o meu pau na buceta dela, fazendo ela gritar de prazer, e então ela se movimenta devagar, mas logo ela vai mais rápido. Então eu não aguento e gozo tudo dentro do útero dela, e foi assim por mais de 3 horas, até que quando a gente termina, eu estava colocando o meu traje, e a rainha fala que eu podia sempre fazer mais visitas como essa, e com um sorriso eu falo que talvez algum dia, mas agora eu tinha que ajudar os outros. E então eu saio do quarto da rainha, e onde eu volto para a festa que ainda estava rolando, e assim eu me divirto muito com Naofumi e com as garotas. O que vai acontecer, bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? E fui.